Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, você que sintoniza a TV Canção Nova, 15 de fevereiro de 2019. É Manhã Viva chegando até a sua casa nessa sexta-feira. E o Manhã Viva já começa com essa imagem linda dos peregrinos aqui na Chácara Santa Cruz. A maioria ali faz parte do Terço dos Homens de todo o Brasil. Eles estão ali rezando na ermida de Nossa Senhora. E é com essa imagem, movidos por essa oração mariana, que o Manhã Viva quer chegar até a sua casa, convidando você a também rezar, porque Canção Nova tem esta missão de levar você a Jesus, proclamando Jesus e levando a sua casa, levando Jesus até a sua família. Essa é a missão da Canção Nova, formar homens novos para um mundo novo. E eu quero também começar o programa de hoje relembrando a catequese desta semana do Papa Francisco. Que mensagem linda! O Papa Francisco falava sobre a oração. A oração não pode ser no singular, mas tem que ser no plural. Leve sempre a oração para o plural. Se você vai ter um encontro com Jesus, com Deus, não leve seus problemas, não leve somente a sua realidade, porque senão tem algum problema. O Senhor nos ensinou a rezar falando Pai Nosso, não o meu Pai. Então, quando você tiver um encontro com Deus, leve as realidades que você viu durante o dia. E se você não levar, então peça para o Senhor amolecer o seu coração, porque tem alguma coisa errada. É mais ou menos, até me perdoe, porque eu não vou conseguir resumir palavras tão ricas. E se você perdeu, recupere no cançãonova.com, no portal. Vale a pena você ler na íntegra a catequese do Papa Francisco desta semana. E é com essa mensagem riquíssima, com essas imagens do terço mariano, do Terço dos Homens, que estão rezando o terço mariano ali na ermida da Chácara Santa Cruz, que começamos esse Manhã Viva, encerrando mais uma semana. Estamos na segunda semana, somos ainda o embrião nesta nova fase do programa. E hoje o nosso tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre dívidas. Você sabia que mais de 60 milhões, mais precisamente 63 milhões de brasileiros estão endividados? Isso equivale a uma Itália ou qualquer país na Europa, mais ou menos. É muita coisa. Ou então 41% dos brasileiros. E como faz para sair das dívidas? Porque tem que ter um passo a passo. Aí tem gente que corre para fazer empréstimo, tem gente que se complica e tem gente que deixa de pagar a conta de luz e tem gente, e aí complica mais ainda. E o programa Manhã Viva resolveu trazer um economista. Ele é professor universitário de economia, ele faz consultoria de economia para as empresas e também atende pessoas individualmente para tirar suas dúvidas. Dá tempo de você tirar suas dúvidas porque o endividamento está aumentando. Então, para você saber como sair dessa situação, fique ligadinho conosco, tá bom? Porque a Canção Nova também quer ser essa utilidade pública, também quer ser essa cidadania para você. Rafael, bom dia. Bom dia, Renata. Dá tempo ainda de participar, né? Claro, já estou aqui esperando a sua participação, ó. Faz tempo. Então, se para você está faltando alguma coisa para sair desse endividamento, né, Renata? A gente já tem a resposta. Falta o quê? Falta dinheiro, não é isso? Pois é, então a gente vai trabalhar esse tema aqui no programa de hoje. E você estava conversando sobre essa questão do Papa, né? O Papa sempre traz essa mensagem para a gente de muita esperança, de revigoramento, onde a gente acaba olhando para nós mesmos, né? É importante a gente fazer esse mergulho de uma autocrítica, né, Renata? E você que deseja acompanhar textos bem específicos do discurso do Papa Francisco, é acessar noticias.cançãonova.com. Inclusive hoje, Renata, o Papa vai estar presidindo a missa de abertura do encontro sobre os imigrantes. O Papa sempre aborda sobre esse tema, principalmente quando acontece, infelizmente, alguns naufrágios, né? A gente tem visto essa triste realidade aí de diversos imigrantes buscando uma vida melhor e, infelizmente, acontecendo esses acidentes, essas tragédias, né? Então, o Papa sempre motivando o acolhimento aos imigrantes, principalmente ali com o governo da Itália. Muitas pessoas estão também se dirigindo, né? Saindo ali da África, indo para a Itália, é um dos principais canais para entrar na Europa. Então, o Papa
sempre com esse olhar mais voltado, né, aos necessitados, diante de uma triste realidade que é o quê? A ganância do homem. E puxando um pouquinho para essa questão da ganância do homem, o Papa hoje também, na verdade foi no dia de ontem, ele foi até a FAO, ali em Roma, que é o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E ali, Renata, ele realizou também seu discurso de abertura desse grande encontro. Anualmente o Papa faz isso. E justamente ele refletiu sobre esse trabalho que a Igreja realiza de conscientização para que a fome no mundo seja diminuída, para que haja um aproveitamento melhor do alimento, né, da agricultura, inclusive, principalmente porque a porcentagem desse desvio aí de falta de alimentação, de falta de recursos para a alimentação, impacta principalmente as áreas agrícolas pelo mundo afora. E a gente que conhece um pouquinho mais, que tem a oportunidade de ler, a gente percebe ali, né, principalmente Israel, o que aquele país que fica no meio do deserto consegue realizar, né, verdadeiros milagres, verdadeiras ações de plantações ali no meio do deserto. Então, o mundo tem muito o que caminhar, né? O que o Papa defende. O mundo tem falado muito sobre essa questão, né? Da cultura do encontro. Exato. Né? E interessante que você trouxe nos lembrou muito bem dessa celebração que ele vai presidir em Roma, do encontro dos migrantes lá em Roma, é justamente no momento que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele está falando sobre o muro, né? Que vai dividir ali os Estados Unidos e o México, que é justamente o oposto, né? E é nada mais, nada menos que 21 bilhões de reais. E ele já disse, ele vai fazer. E o Papa, na contrapartida, né? Na contracorrente disso, né? E o Papa sempre falando da cultura do encontro. Isso, sempre falando da partilha, né? É algo que a gente tem que se questionar até dentro da nossa casa mesmo, né? O resto de alimento que a gente acaba colocando para fora, o que a gente pode fazer com isso, né? Vamos guardar, vamos partilhar com alguém que precise, né? Vamos recolher, vamos dividir. Tem tanta pastoral da sopa, né? Tanta pastoral da alimentação. Colocar para fora todo egoísmo. Exato, e todo o excesso, individualismo, né? Exatamente. Esse Papa, assim. E tem curiosidade aí também. Tem curiosidade. Pois é, vamos lá para os Estados Unidos, para San Diego, nos Estados Unidos, onde ontem foi fotografado, Renata, uma espécie rara, né, que é justamente a pantera negra. Depois de 100 anos, conseguiram ali fotografar. Olha que coisa mais linda. É um gato gigante. Manhã Viva é curiosidade também, né, Rafa? Exato. Depois ali de 100 anos, então, pela primeira vez... Depois de um século, né? Porque era uma lenda, né? Exato. Cientistas do zoológico aí de San Diego, nos Estados Unidos... Comprovaram a presença, né? Conseguiram filmar e fotografar esse grupo aí de panteras, né? E um animal tão bonito, né? Então a gente vai vendo assim que a natureza também... existe esperança, né? Na preservação de tantas espécies. É uma espécie em extinção, né? Exato. Se a pessoa continuar sintonizada no Manhã Viva, ela vai ficar informada, né? É, claro. De curiosidades, do papo. É importante. Então é isso, as principais notícias que a gente traz aqui, justamente para também refletir com você um pouquinho, né? Do que a gente pode tirar de nós mesmos, né? Para compartilhar. Vamos tomar um café? Vamos lá. Hoje, falando de endividamento, você manda sua pergunta no @Manhã Viva. Olha, o café tá maravilhoso. Já vamos convidar. Cadê você, Reginaldo? Como nós falamos, ele é professor universitário de economia, faz consultoria para empresas, né? De economia. Muito bem-vindo, fica à vontade. Tudo bem? Bem-vindo ao Manhã Viva. Como a gente iniciou o programa, é uma Itália endividada dentro do Brasil. Né? São 209 milhões de brasileiros, mas dentro do Brasil tem o equivalente a uma Itália endividada. O que está acontecendo? Olha, Renata, o endividamento ele faz parte de uma série de funções quando a gente pensa planejamento financeiro. Então, quando a gente pensa planejar financeiramente, a gente pensa o que é que eu preciso fazer com o dinheiro. E endividamento, ele é uma função do planejamento financeiro. Em alguns momentos eu preciso me endividar para fazer a execução de algum projeto. Em alguns momentos pode acontecer isso.
Só que veja, como se trata de uma função do planejamento financeiro, o endividamento também tem que ser planejado. Eu preciso verificar qual é o objetivo que eu tenho com esse endividamento, o que é que eu pretendo adquirir. Eu tenho que verificar se eu tenho condições de pagar pelo parcelamento daquilo que eu comprei. E eu tenho que verificar se no momento posterior, se eu tenho manutenção para fazer, por exemplo. Eu tenho que fazer uma avaliação de qual é a melhor forma de captação desse recurso financeiro para poder fazer o endividamento produzir o máximo que ele puder, tendo o mínimo de custo de capital envolvido. Só que isso é um conceito um pouco alienígena para o brasileiro. O brasileiro ele tem um perfil, né, isso se percebe realmente prestando consultoria, lendo, avaliando dados. O brasileiro ele tem um comportamento da compra por impulso. Então veja, se é por impulso, não está havendo planejamento. E muitas vezes o planejamento não é que não está havendo planejamento financeiro, não, é antes disso. Não está havendo planejamento do que comprar. Se eu compro por impulso, muito certamente eu vou comprar aquilo que eu não preciso. Ora, se eu estou comprando aquilo que eu não preciso, algo que eu preciso, eu vou precisar comprar. E aí, se eu compro aquilo que eu não preciso e vou me endividar para pagar quando eu compro o que eu não preciso, aquilo que eu preciso vai bater a minha porta, eu já estou endividado, vou ter que comprar o que eu preciso e vou me endividar mais ainda. O problema é que quando eu faço o meu segundo endividamento, os juros que já são grandes no Brasil, eles ficam maiores ainda, porque você, quando está endividado e vai procurar financiamento, você está oferecendo mais risco de não pagar para quem está emprestando para você. Então, os juros eles são também calculados mediante o risco daquele que empresta não receber de volta. Então, o endividamento no caso brasileiro, um dos principais motivos é a pessoa compra sem planejar se realmente precisa ou não precisa. E isso, obviamente, vai passar por um outro conceito da academia, que é o conceito das necessidades de Maslow. O que de fato eu tenho de necessidade e o que daquilo que eu penso que preciso é de repente uma vontade, um desejo e não algo extremamente necessário. É cultural também, assim? Essa cultura, ela vai sofrer algumas influências, que a gente até pode comentar. Mas de imediato, o que nos falta é informação. A gente não avalia normalmente quando vai fazer compra. Agora, Reginaldo, talvez uma das soluções, vamos dizer assim, claro, são diversas, né? Mas é a pessoa estar atenta a essas mudanças de estação, né? Geralmente, por exemplo, quando questão de roupa, né? Existe essa mudança de estação, então esperar esse momento porque as lojas vão fazer aquela queima de estoque para justamente receber os novos produtos e ali seria um bom momento talvez de você investir numa roupa nova que você esteja precisando. Essa é uma articulação interessante. O que acontece na prática não é assim. Exato. O que acontece na prática é que normalmente quem consome vestuário está voltado para a moda. E a moda, veja, da mesma forma que a gente em finanças faz análise, faz avaliação para direcionar o que nós vamos comprar e como nós vamos pagar, o pessoal da moda é muito articulado em marketing. Exato. E lá eles vão estudar como fazer para convencer você de que é melhor comprar agora para não deixar perder a oportunidade ou não deixar passar a oportunidade de você ser a pessoa que está trazendo a novidade. Só que aí também a gente vai avaliar. O que é que você está comprando? Você está comprando um vestimento para cobrir o seu corpo ou você está comprando algo que é para estar na moda? A roupa em si, ela não é cara. A moda é cara. Agora, a moda não é uma coisa fácil de você adquirir. Agora, Reginaldo, o pessoal que está nos assistindo, 63 milhões de brasileiros, quase 64 milhões, estão endividados. Então, é bem provável que boa parte das pessoas que estão nos assistindo agora estejam nessa situação. Qual é a característica para dizer assim, essa pessoa está endividada? Porque talvez a pessoa fez uma compra, parcelou, mas está controlada. Pelo fato da pessoa ter feito uma compra e parcelou, essa pessoa está endividada ou não? Quando dizer assim, meu caro, você está endividado? Olha, se eu tenho contas para pagar, que são contas que não são do meu consumo normal, por exemplo, eu tenho que pagar minha conta de energia elétrica, eu tenho que pagar minha conta de água, eu tenho que fazer a compra do mês para despesa. Essas contas a gente não vai chamar de dívidas. Contas fixas. Nós vamos chamar de... Lá em finanças a gente chama de despesa corrente, é o que todo mês você tem que fazer. Certo.
Mas acontece às vezes de a gente sem querer comprar algo, por exemplo, uma bicicleta, uma televisão, um automóvel, uma geladeira. Cartão de crédito, por exemplo. Você compra parcelado no cartão ou com o próprio carnê da loja ou com financiamento direto em banco, pagando boleto. Quando você tem isso para pagar, tem gente que põe isso lá nessa despesa corrente. Então a dívida que você tem de algo que a gente vai chamar de para uma empresa seria um bem de capital, mas para você é um bem de consumo, mas é um bem de um valor agregado que às vezes é um pouco maior. Essa dívida você põe na sua conta corrente do mês. Então veja, se antes você tinha despesas da ordem de R$800, agora vai pagar 200 de parcela, você vai dizer que agora você tem contas de R$1.000 para pagar todo mês. Isso é um problema porque isso faz você entender que todo mês você tem que gastar 1.000. Se você não separar essa parte dos R$200 como se fosse uma dívida que você está pagando e que ela tem um prazo para acabar, você vai confundir a sua mente, você vai se focar em ganhar cada vez mais. Isso também é um problema, você vai se focar em ganhar cada vez mais. Para ganhar cada vez mais, você vai ter que ter foco cada vez mais em si. Você vai parar de olhar para os outros, você vai parar de olhar para a sua família, você vai parar de olhar para os seus filhos, você vai ver que você é que tem necessidade, porque você tem que produzir mais dinheiro. Agora, então, deixa eu entender. Se a pessoa tem qualquer coisa que seja parcelada, mesmo que, entre aspas, dê para a pessoa pagar, ela está endividada. Comprou uma televisão em 10 vezes, mas eu consigo pagar. Ela está dentro do quadro, é uma dívida. É uma dívida. Ela tem uma dívida com alguém. Até se essa nada, isso. Vamos pensar, é uma dívida que ela não tem com ela mesma. É uma dívida que ela tem que pagar para alguém. Não é um gasto que ela tem consigo todo mês. Então, se ela tem uma dívida, se ela consegue pagar ou não, a gente avalia depois. Mas de início, é uma conta para pagar que não é da despesa corrente, é uma dívida. Agora, esse endividamento, ele às vezes pode ser um endividamento que você tenha condição de pagar e endividamento que você comece a ter dificuldade para pagar. Se você tem dificuldade para pagar, aí a gente entra com os custos de capital, porque você vai ter que ter novos financiamentos para pagar dívida. Em casos assim, Reginaldo, é importante a pessoa analisar, né? Vamos dizer assim, uma margem de erro ou de sobra que ela teria ali para eventos emergenciais também. Porque, por exemplo, uma família que tem uma criança pequena, um bebê, a criança pode ficar doente, são remédios que você tem, às vezes, que comprar para cuidar da lei da criança. Então, se você compromete muito a renda, numa emergência, você acaba fazendo loucura. Olha, as emergências, se a gente for falar de emergências, a gente pode falar do filho, a gente pode falar de manutenção das coisas. Exato. Às vezes você tem, por exemplo, você instala um ar-condicionado na sua casa, você fica maravilhado porque tem um ar em casa. Usa o primeiro mês, depois você não usa mais. Porque você percebe que para manter o ar funcionando, a despesa é caríssima. E isso atrapalha, confunde a mente do indivíduo e isso vai gerar outros problemas, que a gente vai chamar de problemas psicológicos, né? O indivíduo começa a somatizar tanta dificuldade que ele começa a acreditar que a vida não está valendo a pena. Ele começa a acreditar que a vida em família não vale a pena. Ele começa a acreditar que o trabalho que ele tem não remunera direito. E, na verdade, o que ele não faz é, primeiro, planejar o que vai comprar. Isso que o Rafa falou, né? A pessoa termina ficando inadimplente. Com essas situações, sim. Porque aí ela não consegue mais pagar o compromisso e aí deixa de pagar. E é essa matéria que nós vamos ver agora, que o Sidney, de São Paulo, viu e conversou com algumas pessoas que não conseguiram cumprir, né, com as despesas do mês e aí ficaram inadimplentes. Ano novo, dívida velha. Começar 2019 com as contas em dia era uma das promessas do Damião. Lógico, primeira coisa, né? O homem só é direito mesmo se tiver o nome limpo, né? Mas ainda não deu. Contas de água e luz atrasaram, mas foi o gasto com o cartão que o levou para o SPC. Confiei demais, aí a crise começou, entendeu? Aí aconteceu isso aí. Nem mesmo o país saindo da recessão foi o suficiente para diminuir o número de endividados, revela a pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Com o mercado de trabalho ainda fraco, o brasileiro continua com o orçamento muito apertado e com dificuldade em pagar as contas. A isso se soma a falta de educação financeira e a tomada de crédito ainda fácil, principalmente cartão de crédito, cheque especial, que também faz com que o brasileiro perca o controle do seu orçamento e acabe ficando inadimplente. O Brasil encerrou 2018 com mais de 62 milhões de brasileiros com o nome negativado.
A inadimplência cresceu mais de 4%, sendo a maior alta desde 2012. E o que chama atenção é que muita gente deixou de pagar contas básicas, como de água e energia elétrica. Esse tipo de conta teve um avanço de quase 15% em 2018. Já as dívidas com o cartão de crédito, cheque, empréstimos e financiamentos subiram em menor proporção, 6,8%. A gente tem problema sim com cartão de crédito, com cheque especial, mas o brasileiro também deixa de pagar contas básicas que ensejam corte de serviço, justamente porque ele não tem mais margem de manobra. O maior número de devedores tem entre 30 e 39 anos, 18 milhões. Mas com muito esforço e controle nos gastos, teve gente que veio ao Serviço de Proteção ao Crédito para ter certeza que ano novo é vida nova mesmo, pelo menos nas finanças. Trabalhei, juntei um dinheiro no final do ano e consegui. Você tem algum tipo de dívida? Tinha, mas já quitei todas. Damião acredita que tem jeito. Daqui uns 2 meses, um ano, mês de agora, se Deus quiser, tá limpo. A melhor forma de tentar pagar essas dívidas é fazer, de fato, um ajuste no padrão de vida. E é sempre importante lembrar que o brasileiro que está endividado precisa tentar resolver essa dívida em atraso assim que o problema se instala. Se ele espera muito tempo, ele pode ter uma dívida que cresce muito rápido por conta das taxas de juros e ter ainda mais dificuldade de pagar. Olha aí o Edson, feliz por ter em mãos o alvará que o liberta das contas negativadas. Vim aqui na segunda, vi aonde era, aí tinha um telefone, aí eu paguei, aí quando eu vim hoje, nada consta. Graças a Deus, né? Eu acho que é o que todo brasileiro quer, um tal do nada consta, né? Toda vez que eu tenho uma conta para pagar e que eu consigo pagar, mesmo que eu não tenha ficado negativado, quando eu consigo ter aquele termo de quitação de que eu consegui pagar, é sempre um alívio. Isso permite a gente projetar novos tipos de ideias para o futuro. Mas o fato é que a situação brasileira nos últimos anos, com a situação econômica que acabou tendo essa, vamos chamar de decadência do fluxo econômico, que é a crise, infelizmente isso também gera muito endividado, né? Isso, com o desemprego, aquilo que você tinha planejado, que aí você pensa, né? Imagine, né, o pai de família que tem a criança, que com a renda, de repente, o filho ficou doente, aqueles imprevistos acontecem. Imagina quando perde o emprego. Então, todas as coisas que vão se acumulando ao longo do tempo, elas ficam muito mais agravadas em relação ao desemprego. Mas a gente sabe que não é todo mundo que está desempregado, e quem ficou desempregado arrumou uma forma e está buscando uma forma, mesmo que seja no mercado informal, de ter uma renda. Então, essas coisas um pouco mais críticas, no caso brasileiro da atualidade, elas parecem que chamam mais atenção do que aquele comportamento de consumo que precisa ser um pouco mais monitorado. Então, veja, se a gente tem a possibilidade de, dentro de um planejamento financeiro da nossa família, fazer uma avaliação e conversar mesmo em família com o marido, esposo, os filhos, avaliar se de fato aquilo que se pretende comprar realmente é necessário, dentro da família, fazer essa reflexão. Porque, veja, quando a gente faz essa reflexão em conjunto, quando essa decisão é tomada em conjunto, se a gente tiver que se alegrar com aquilo que a gente adquiriu e conseguiu pagar, nós nos alegraremos juntos. E se a gente tiver que passar dificuldade porque de repente alguém ficou apertado, todo mundo vai contribuir para poder fazer isso acontecer. É interessante o que você trouxe, né? Tem uma ligação direta com o emocional, porque muitas pessoas entram em depressão por causa de dívidas, né? Impressionante, eu estava vendo alguns vídeos que isso, principalmente o homem, né? Não aqui a mulher também, mas o homem, porque tem aquela responsabilidade do provedor. Quando as finanças, quando ele não consegue chegar naquele ponto que ele queria, ele tem aquela questão da depressão, daquela tristeza, e a família toda se contagia. É muito sério essa questão. Por isso que assim, a gente vai voltar com esse tema, né? Outras vezes tem até caso de homens que se matam, porque a pessoa, para onde eu estou indo? Eu não consigo chegar em lugar nenhum. E se sente só, porque se sente o único responsável por tudo. Então, quando a gente pensa
o hábito do consumo, como eu penso que eu vou comprar, e quando a gente comenta que isso é sério demais. É muito E sério. se você toma essa decisão sozinho e entra numa dificuldade, você acredita que é sozinho que tem que resolver. Isso. E aí a gente fica pensando que dinheiro é só olhar dinheiro. A gente não olha só dinheiro quando dá consultoria. A gente olha o porquê do dinheiro entrar e sair na vida das pessoas ou nas empresas. Qual é o motivo da empresa existir, por exemplo. Não é só olhar o dinheiro por si só. Existe uma causa e consequência nessa sistemática que precisa ser avaliada. E isso, obviamente, leva tempo para você avaliar. Então, quando você tem uma consultoria que é para uma pessoa física, né, para alguém que você conhece, alguém que me conhece, leva tempo, primeiro, para entender o que foi que gerou aquela cultura de compra, de gasto do indivíduo, para depois, ao entender como ele se comporta para comprar, ajudá-lo a entender que nem tudo que ele compra, de fato, é necessário. Pode ser que nesse acompanhamento, nesse atendimento, você descubra aí uma compulsão, né? Essa parte mais técnica sobre as situações psicológicas, eu acabo não entrando no assunto porque eu não sou da área mesmo, né? Então eu não converso isso com as pessoas. Mas eu oriento a buscar ajuda psicológica, porque precisa. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para a Renata Lima, que está curtindo o programa. Muito obrigado, Renata. Um grande abraço para você. E também aqui para a Carmen Lúcia. Ela faz uma pergunta. Ela está dizendo o seguinte: o cartão de crédito é vilão ou não é nessa história toda? Vamos deixar depois do intervalo essa pergunta? Tudo bem. Mande a sua pergunta. Você pode Manhã até Viva. não estar endividado, mas com certeza você conhece alguém. E essa pergunta do cartão de crédito eu ia fazer, né? Mas com certeza vai tirar a dúvida de muita gente. Se a pessoa está endividada, quais são os passos? Ele vai responder depois do intervalo. Mas antes do intervalo eu vou beber a minha água. Água Canção Nova, fonte boa, fonte garantida. A Canção Nova é também uma empresa muito séria e se ela está oferecendo essa água, porque infelizmente você sabe, existem máfias por aí que oferecem água, mas ela não é pura. Essa água você pode confiar. Água Canção Nova, você pode tomar e ficar tranquilo, tá? A gente volta com o assunto hoje falando sobre como se livrar das dívidas. É daqui a pouquinho, fique aí, eu espero você. Manhã Viva de volta, hoje falando sobre como se livrar das dívidas. No início do programa nós lembramos a última estatística, falando sobre 63 milhões de brasileiros estão endividados, o que equivale a uma Itália dentro do Brasil. Nós estamos hoje com o economista Reginaldo Pereira. Ele é professor universitário de economia e também faz consultoria há mais de 15 anos de empresas sobre o assunto. E o Rafa fez a pergunta de alguém que entrou nas nossas redes sociais. A Carmen Lúcia entrou aqui em contato conosco falando, né, sobre a questão do cartão de crédito, né? Se ele é o mocinho da história ou é o vilão. A gente retoma a ideia do comportamento de consumo, mas vamos falar do cartão de crédito e a gente vai cair de novo no comportamento do consumo. O cartão de crédito é uma ferramenta maravilhosa. Prática, né? Veja o seguinte, você não precisa do dinheiro, que oferece um certo risco quando você... E eu não estou falando da violência em si, estou falando de esquecimento. Você vai fazer, por exemplo, uma visita em algum lugar, por exemplo, quando alguém vem aqui para Canção Nova, vê que o lugar é lindo, maravilhoso, amplo, de repente vai fazer um lanche, vai no restaurante e acaba esquecendo a carteira. Se tiver dinheiro, aqui é um ambiente que a pessoa vai acreditar que vai devolver, mas se ela estiver numa rodoviária em algum lugar do país que de repente não tenham pessoas de boa fé assim. Então, o cartão de crédito ele é uma ferramenta maravilhosa. Você vai numa loja para comprar um produto, esse produto não está assim muito correto financeiramente falando, mas é o que se pratica no mercado. O produto ele é vendido em R$1.000, por R$1.000 em 10 vezes sem juros. Poxa, ao invés de você pegar R$1.000 e pagar à vista, poder pagar isso depois em 10 parcelas é uma facilidade. É óbvio que o cartão de crédito é uma ferramenta muito interessante. Onde é que está o problema do cartão de crédito? É que se você não planejar o que você vai comprar, você vai acreditar que consegue comprar algo que você não consegue pagar. Porque veja, se você tem já suas despesas do mês, todo mês tem aqueles gastos. O cartão de crédito diz para você assim, olha, você não consegue comprar um refrigerador de R$2.000, mas com o cartão você consegue comprar para pagar 200 por mês. Você vai e compra. Vai pagar 200 por mês. Dependendo do seu orçamento,
você não tem mais espaço nenhum para imprevisto. Exato. E se você atrasar o pagamento da conta do cartão de crédito, você vai ter uma informação interessantíssima no final de cada mês. Agora, Reginaldo, pegando aqui o gancho da Glória Alves, por exemplo, que está entrando conosco aqui, até nos emotions ela colocou uma carinha de triste, né? Calma, Glória. Ela estava dizendo aqui sobre essa questão, que até mesmo a Renata estava comentando, que isso é muito sério quando se fala de dívidas, né? Por exemplo, ela está passando por uma situação de perder o controle do cartão de crédito, somou com o desemprego do marido, está 10 meses sem dormir direito, psiquiatra, psicóloga e muitos remédios. Olha a ciranda que virou, né? É a chamada bola de neve, né? Você constrói uma bola de neve, porque se deixou levar em alguns momentos pela facilidade. E aí, veja, quando a gente estuda marketing, a gente vai entender o que é que eles estão vendendo. Tem vezes que a loja não vende o televisor, ela não vende nem a moda. O que ela está vendendo é a facilidade de você comprar. E sobre esses gastos, o brasileiro, como o Reginaldo falou, o brasileiro compra por impulso. A repórter Fernanda andou por aí para saber como estão os gastos dos brasileiros. Foi isso mesmo, Fernanda? Bom dia. Olá, Renata, bom dia para você e a todo mundo do Manhã Viva. Nós viemos aqui no local de grande circulação do comércio no interior de São Paulo para saber como é que andam os gastos do brasileiro. Uma pesquisa diz que a maioria está economizando. Será que é verdade? Vamos ver aí na matéria. Tem descontos, tem promoções e tem mensagens em grande estilo para chamar mesmo a atenção. Mas, ultimamente, o consumidor anda mais focado em só observar. Quem se arrisca nas compras é sempre com cuidado e acaba levando os itens mais importantes. Comprei para os meus 2 filhos. No momento é mais necessidade mesmo. O freio nas contas nesse início de 2019 foi alvo de pesquisa. De acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, SPC Brasil e Banco Central, 8 em cada 10 brasileiros mudaram seus hábitos de consumo. O levantamento destaca que 59% das pessoas faz pesquisa de preço, 56% cortaram gastos de lazer e 55% passaram a controlar mais as despesas pessoais e da família. O motivo para tanta mudança vem lá de trás, da crise que atingiu em cheio a economia em 2014. Igualmente no mercado financeiro, as pessoas ficam com medo de fazer os seus gastos e começam a se cuidar melhor. Quem acaba sentindo são os próprios comerciantes. A dona de livraria percebe a queda no negócio. Que a gente tira de um ano para o outro como a venda caiu. Quantos por cento assim que você avalia que caiu? Uns 30%. Quem deseja manter o trabalho tem que se adaptar. Essa artesã passou a dar aulas online e as presenciais tiveram que mudar. As pessoas vinham de todo o Brasil para fazer essas aulas com a gente. Agora não, agora a gente vai até as cidades, fazendo com que isso reduza o custo das pessoas de viagem, o custo de vinda até esse evento. A mudança fez surgir um novo tipo de consumidor, que os especialistas na área chamam de mais ativo. É aquela pessoa que pesquisa, negocia e avalia bem a necessidade antes de comprar. Esse perfil mais crítico é considerado positivo, proporciona o que a economia chama de boa utilização do capital. A partir do momento econômico ruim, a gente acaba descartando coisas que talvez a gente não precisasse tanto para o nosso consumo. E a sociedade ganha com isso, as pessoas ganham com isso e a economia ganha também. É como uma receita de bolo, só que com uma fórmula mais simples. Dona Leontina já decorou e aos 90 anos se empenha em colocar em prática. Viver no limite do que eu ganho, nunca fazer dívida. Que coisa boa, né? Se continuar assim em 2019, tá bom, porque me parece que o brasileiro nesse início de 2019 deu uma retraída, foi isso mesmo? Vivendo e aprendendo. E a economia tem muito disso, você vive e aprende. A gente aprendeu já com os nossos pais, avós, né? Quem não vem pelo amor, muitas vezes vem pela dor. A situação financeira individual ou familiar, ou até de empresa, passa pelo mesmo processo.
Ou você aprende as tecnologias e aprende a respeitar essas técnicas e entender que isso de fato pode ser positivo para você, ou você vai aprender experimentando. Então o que a gente observa, em economia existe um reflexo também que a gente pode olhar no primeiro momento como negativo dessa consciência sobre o consumo. Então veja, o que hoje o brasileiro tem desse exagero dos endividados é reflexo de um comportamento passado, que hoje se paga o preço. Por causa desse preço que se paga, há um redirecionamento de como conduzir as coisas no dia a dia e você evita novas dívidas. O que você não percebe de repente, num primeiro momento, para essa fase, é que evitar as novas dívidas, evitar de maneira acelerada o consumo, parar mesmo de comprar, essa avaliação desorienta o mercado de produção. Então veja, eu tenho que entender essas consequências econômicas. No momento de euforia, se eu compro mais do que eu preciso, eu informo para o sistema de produção que eu estou precisando mais do que ele é capaz de me oferecer. E aí esse sistema de produção se prepara, se organiza para produzir mais do que tinha previsto. E aí com o tempo eu vou começando a ter os problemas, as crises vão aparecendo. Gente que vai perdendo emprego porque vai diminuindo um pouco do consumo. A gente teve no caso brasileiro, a partir de 2008, 2009, a crise chegando, mas em 2014 mais acentuado por uma questão política, isso agravou demais ainda a nossa condição. E aí quando o consumo cai demais, até os empregos que ainda existiam, eles começam a desaparecer. Então a crise ela não some de repente. Então quando a gente olha para essa pesquisa de hoje, que o brasileiro está melhorando a sua forma de comprar, isso não significa que de fato que em termos econômicos o Brasil vai sair da crise rapidamente. A gente ainda vai ter mais 1 ano, 2 anos de retomada desse crescimento de maneira muito lenta, porque as empresas ainda, muitas delas ainda não estão confiantes de que podem produzir e gerar novos empregos, produzir, porque não sabe se de fato o brasileiro vai comprar, mesmo que com mais responsabilidade, mas não sabe se o brasileiro vai comprar aquilo que de repente precisa. Economia é um negócio que a gente vai vivendo e aprendendo, isso é sempre muito interessante. Você está vendo aí, Edna Castro, alguns toquezinhos que o Reginaldo já está dando aqui para você também, ela que partilhou conosco, né, que tem uma compulsão por compras, né, então você já vai anotando aí algumas dicas. A primeira dica então, Reginaldo, seria parar, né? Parar de consumir, segurar a onda verdadeiramente, fazer esse sacrifício do autocontrole necessário e não se meter em novas dívidas. Seria o primeiro passo. Sim, é como para quem come chocolate em alguns casos, quando é o caso da compulsão, né? A pessoa que quando tem algum problema emocional, aqueles que são os chocólatras, eles despejam no chocolate a sua sensação ruim. Aquele que é um comprador compulsivo, ele compra para se sentir bem. Depois que ele se sente bem, ele percebe que tem uma conta para pagar, ele se sente mal. Se sentindo mal porque tem uma conta para pagar, ele vai lá e compra de novo, para se sentir bem. Quebrar o cartão é uma boa solução? Quebrar, cancelar? No extremo. Olha, se a pessoa depois tiver facilidade de conseguir um outro quando ela estiver bem, tudo bem. Agora, e se ela tiver uma dificuldade, isso pode ser um problema, por causa daquelas questões que a gente já conversou. Você transitar com dinheiro é um negócio um pouco complicado. Então você vai observar que algumas situações drásticas você pode adotar, mas como isso é um ponto fora da curva em ciência, a gente não vai indicar para ninguém faça algo exagerado a mais ou faça algo exagerado a menos, porque a gente não estuda isso. Agora, Reginaldo, essa é uma decisão muito íntima mesmo. Vamos lá para um caso extremo. A pessoa ela está endividada, está numa situação complicada de saúde, de depressão, ou seja, tem que zerar essa dívida. Qual seria, de repente, uma saída, né? Um empréstimo ou algum outro meio de auxílio financeiro que tenha uma taxa de juros menor que você talvez indicaria para esses casos extremos? Tem alguns casos extremos que são caminhos, né? Exato. Um deles é, quando a gente olha só para a questão de dinheiro, um deles é você tentar encontrar um financiamento menos caro, porque financiamento barato não existe. Exato. É tentar encontrar um financiamento menos caro. Então, se você está lá na dívida do cartão de crédito, se a sua dívida é com cartão de crédito, você pode buscar um banco e negociar com um banco, por exemplo, um empréstimo em que, no final das contas, a quantidade de juros que você vai pagar é muito menor do que a do cartão de crédito. E por que isso? Porque cartão de crédito, e ainda para aqueles que usam cheque especial, são os maiores juros que nós temos. Vamos falar do Brasil para não dizer que é do mundo.
Os juros de cartão de crédito brasileiros ainda são muito altos. Existe uma série de motivos, mas isso também não é um problema para quem tem a dívida para pagar. Quem tem a dívida para pagar que é uma solução em relação àquela dívida. Agora veja, refinanciar não paga a dívida. Você só reconfigura o endividamento. Você tem que entender que pagar juros extremamente altos é sinal de que você tem dificuldade para pagar as contas. Se você já tem dificuldade para pagar as contas, alguma coisa errada já tem há muito tempo. Por isso você aceita pagar juros tão altos ou você está na condição de pagar juros muito altos. Agora, uma vez que você já tem essa consciência de que você consegue ajustar a sua vida para uma condição nova, para uma condição de mudança, de transformação, aí sim você vai agora, pega essas suas contas do cartão de crédito e procura alguém ou um banco que possa refinanciar para você pagar de repente. Entender isso também. Cartão de crédito cobra juros altíssimos porque ele quer receber já. Quando você vai até um banco e procura um refinanciamento da dívida, tem banco que pode refinanciar para você pagar em 48 vezes, 60 meses, depende muito da condição de cada um. Então, quando é assim, as parcelas são menores, só que você precisa entender, se você vai fazer o pagamento de uma dívida e vai levar 4, 5 anos, você precisa entender que durante esses 4, 5 anos, a sua forma de pensar o mundo precisa mudar. Exato. E é já. Porque se você consegue refinanciar, limpa o seu nome e volta a gastar, não tem sentido. Não tem sentido. Você vai E aí quando a bola vier de novo, agora serão 2 bolas de neve, não apenas uma. Agora, Reginaldo, qual a porcentagem aí, mais ou menos, rapidamente, que seria assim para dizer sua conta está equilibrada? Porcentagem do meu orçamento para situações de manutenção, situações de emergência. Eu preciso ter essa porcentagem aqui que seria o natural para pagar dívidas. Isso aqui seria mais ou menos. Perfeito. Nós temos, através de estudos científicos mesmo, a ideia dos 10%. Você tem que ter uma margem de 10% de sobra. Teve até uma senhora na reportagem que falou sobre gastar aquilo que está dentro da sua possibilidade de orçamento. Entender a própria realidade. Então veja, a minha realidade eu tenho uma renda de salário mínimo, vamos arredondar para R$1.000, mas quero viver com uma renda de R$1.500. E eu uso o cartão de crédito para me ajudar nisso. Então eu compro mais do que eu posso porque tem facilidades aparecendo de financiamento. Eu vou ter problema. Então eu faço o quê? Eu vou viver com R$1.000? Se de fato a sua renda é de R$1.000, aprenda a viver com 900. Agora, esses 900 seria, contando ali, eu já paguei as minhas contas fixas, que você fala conta corrente, né? As despesas correntes. As despesas correntes. Eu paguei ali talvez um parcelamento de algo que eu comprei meu remédio, eu comprei tudo e ficou R$100. Sim, é isso? É o que nós chamamos de poupança. Você está poupando. Tá, se eu não precisei desses R$100, eu vou poupar. Você continua poupando. O que você vai fazer com ele depois? De início, você não vai se preocupar com o que vai fazer com esses R$100. Deixa na poupança. Deixa lá. Não tem problema. Aconteceu uma emergência, eu uso. Porque no fundo, todo mundo tem plano, todo mundo tem projeto. Isso. E você não consegue ter uma vida saudável, que é no final das contas o que a gente procura quando fala de consultoria. É a saúde da empresa, a saúde das pessoas. Se você não vai conseguir ter uma vida saudável se você quiser realizar todos os seus projetos de uma vez só. Você precisa aprender que o mundo não foi feito de um dia para o outro. A vida você não constrói de um dia para o outro. Demorou 9 meses para você nascer. Isso. Tem gente que nasce com 9 meses, depois fica com pressa, sabe? Tem uma... E a porcentagem de dívida? Qual seria, assim, dentro do aceitável, assim? Olha, endividamento, como a gente falou, tem endividamento que você faz que, na verdade, é investimento. Você fez investimento e aquilo gera uma dívida, você tem uma conta para pagar. Então, quando você tem, dentro de um conceito, eu comprei, por exemplo, um carro, mas eu comprei um carro porque eu virei motorista de Uber. Sim. Então, quanto isso pode representar na sua renda? Quanto essa parcela pode representar? Ela pode representar metade, depende do quanto você ganha, do quanto está pagando de parcela, porque aquilo foi de fato um investimento que está te dando retorno. Você não comprou um carro para passear. Sim. Você comprou um carro para fazer dinheiro com ele. Então é um outro conceito. Entendi. Mas de maneira média, o seu endividamento, se você
não tomar cuidado e deixar ele passar de 20% a 30% de todos os seus gastos, você vai começar a ter problema. Veja, pensa assim, eu acabei de constituir família, eu tenho lá a minha renda de um salário mínimo, minha esposa tem um salário mínimo, a gente tem R$2.000. Se a gente tem a casa, ok. Se não tem, a gente vai pagar lá uns R$500, R$600 de aluguel, mais as despesas de água, luz e alimentação. Quando a gente olha essa renda de R$2.000 desse casal e verifica que as despesas do mês dele deu R$1.000, se for isso, tá tranquilo. Esse casal consegue fazer compras de sofá, televisão, geladeira, que dê até R$500. Mas veja, ainda assim R$500 está em 25% de toda a renda. Então, se eu ultrapassar de 30% daquilo que eu tenho de dívida, se eu ultrapassar 30% mais ou menos, eu vou ter problema, porque isso vai começar a pressionar as minhas despesas do mês. Isso vai pressionar, de repente, meu aluguel. Um outro exemplo, eu não pago aluguel, eu pago um financiamento da casa própria. Se eu pago o financiamento da casa própria, eu preciso reconfigurar o meu conceito de que isso não é simplesmente uma despesa de algo que eu estou comprando aleatoriamente, é a minha casa, é onde eu vou fincar a minha raiz e o meu futuro a partir disso. Então, quando eu estou pagando, por exemplo, R$500, R$600 de prestação de uma casa, eu preciso entender que isso tem prazo para acabar, por mais que demore muito, mas tem prazo para pagar. E quando eu penso manter o pagamento da minha casa, eu também preciso entender que isso, em alguns casos, vai ser muito mais importante do que uma comida melhor que eu possa oferecer. Então, tem alguns gastos ou algumas dívidas que eu preciso, às vezes, sacrificar mesmo o meu dia a dia, melhorar a minha condição de pagamento dessas dívidas, mesmo sacrificando o meu dia a dia. Agora, tem dívidas que eu prefiro não ter. Então, se eu estou me endividando porque eu compro muita roupa, porque eu compro muito calçado, porque eu viajo demais. Viajar é muito bom, passear é muito bom, conhecer lugares novos é maravilhoso. Mas viajar demais, fazer tudo exageradamente, mediante o orçamento que você tem, isso vai, aos poucos, matando o seu orçamento, até chegar num ponto em que, se você tiver dívida demais em cartão de crédito, e se isso culminar, como infelizmente o caso da nossa amiga, com o desemprego de alguém em casa, você se sente lá num buraco sem fundo, sabe? Você se sente no fundo do poço. Isso vai te trazer outros problemas que não só os financeiros. É a convivência no dia a dia dentro de casa, é a convivência consigo mesmo. Isso agora, vamos piora demais. Rapidinho sobre investimento, né? Uma pesquisa falou que 58% dos brasileiros não investem em nada. Qual é o melhor investimento? Tinha muitos brasileiros que investiram na Vale. Né? Pessoas que investiram ações na bolsa. Nas ações da Vale. E pessoas que investiram toda a sua aposentadoria ali na Vale. Imagina, né? E então as pessoas ficam até com medo, né? Onde investir? Olha, investimento em mercado de ações é um investimento de risco. Isso precisa ficar claro também. E o que é investimento de risco? Existe um risco de você ganhar um bom dinheiro, mas o risco de perder um bom dinheiro é proporcional. Né? Isso é matemática, isso é estatística, isso não tem só a ver com a área financeira. Mas se a gente quiser praticar um pouco, é só pensar assim. Para quem joga, por exemplo, na Mega Sena, você gasta acho que R$3,50 por um cartão simples. E aí nós vamos lá em probabilidade. A chance desse cartão ser sorteado com os números que você escolheu é de uma chance em mais de 50 milhões. São mais de 50 milhões de possibilidades diferentes. Então, quando você joga um jogo simples da Mega Sena, o que você está fazendo, estatisticamente falando, é jogando R$3,50 fora. Você está jogando fora esse dinheiro. Agora veja, se você ganha, pelo menos em termos de dinheiro, você resolve um baita de um problema, um monte de problemas, você resolve ganhando da Mega Sena. Só que quando você joga, você praticamente está jogando fora esse dinheiro. Então, quem faz investimento em ações, o risco não é esse de perder todo o dinheiro, mas existe um risco de ganhar mais dinheiro do que em poupança. Agora, Reginaldo, vamos fazer aqui um bate-bola rapidinho, porque o programa, inclusive, está chegando no finalzinho. É importante o quê? A pessoa também se preocupar
convivência familiar, reservar um dinheirinho para sair com a família, tomar um picolé, se divertir com as crianças. É importante a pessoa zelar por isso. Fazer um reestudo de toda a sua vida, né? Então, onde que a gente está despejando dinheiro fora, vamos ajustar isso, vamos rever toda a nossa vida, marido e mulher, né? Exatamente, Esposa, esposo, filhos e mãe. Reestruturar isso para que se tenha, então, uma vida nova, sem dor de cabeça. Sim, onde toda a família ganha. Curiosamente, o endividamento, quando acontece, ele pode acontecer da noite para o dia. Resolver isso não se resolve da noite para o dia. Isso é muito interessante a gente saber. Preciso ter essa consciência. E veja, a gente já aprendeu desde criança. Se você planta batata a vida inteira, você nunca vai colher banana, você nunca vai colher feijão, porque você só plantou aquilo. Então, quando você tem um endividamento, para você sair dele, você vai ter que pagar não só o endividamento, mas vai pagar durante um bom tempo o erro de, em alguns casos, ter comprado o que não precisava. Ou ter comprado algo além daquilo que era necessário. Então, veja, é a vida nos ensinando no dia a dia como a gente deve se comportar. E, de novo, se a gente não aprende pelo amor, se a gente não aprende pelo desejo de fazer o que é correto, a gente às vezes comete erros. Quem está livre de cometer erro vai aprender com erro, vai aprender pela dor. Né, gente? Quem nunca terminou comprando sem precisar e bateu aquele arrependimento. Mas me parece que os brasileiros estão aprendendo. Vamos aprender, né? Vamos mudar de comportamento, né? Espero que você tenha aprendido com o professor Reginaldo. Ele vai voltar. Sempre um prazer, sempre um Com prazer. certeza ele vai voltar. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Né? Já está feito o compromisso aqui de voltar, de falar sobre esse assunto, porque a gente precisa muito de muita ajuda. Obrigada, Rafa. Né? Continue participando das nossas redes sociais. E lembrando que nós teremos acampamento de cura e libertação de 5 a 7 de abril. Acampamento de cura e libertação com Padre Wagner Bahia, Ricardo Ida, Irmã Maria Eunice e Júlio Brebal. Renata, no ano de 2018, mais de 1,5 milhão de pessoas vieram até a Canção Nova. Então, no ano de 2019, a gente está esperando você aqui. Venha participar desse acampamento de cura e libertação conosco. E seja um porta a porta, você ajuda a evangelizar e também pode ter uma rendinha extra. A gente está falando aqui de você aumentar a sua receita. Que tal ser um porta a porta? Você trabalha com a evangelização e também pode ter uma renda extra. Ligue para o 3186-2600 e saiba como ser um porta a porta. Que tal aumentar a sua renda? E nós terminamos o programa de hoje com uma dica de passeio. A Serra da Mantiqueira é um ponto turístico aqui do Vale do Paraíba, lindo demais. E você fica aí com as imagens e com a dica que a nossa repórter Elaine foi lá, e essa trilha maravilhosa de turismo para uma dica se você quiser passar por aqui na região. Eu espero você na segunda-feira no Manhã Viva, às 9h40. Um beijo, bom final de semana e Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau. Pico dos Marins, o 26º mais alto do país. Um paredão de 2.420 metros, localizado na cidade de Piquete, no interior de São Paulo. É aos pés dessa montanha que nosso roteiro começa com um café da manhã típico da roça, na beira da cachoeira do Curiaco. E o pessoal vem sempre aqui, antes de começar a trilha, dá uma paradinha aqui? Então, aí o pessoal vem, dá uma paradinha aqui, né, dá uma olhadinha, né, na água, né, que adora ir, para depois subir, dar uma descansadinha, né. De barriga cheia, hora de queimar caloria. Ah, só uma dica, celular por aqui, só para tirar foto mesmo. Começamos com as instruções do guia de uma agência especializada em turismo ecológico. A trilha, fisicamente, ela é mais tranquila, mas ela tem pontos que escorregam, tem pontos que a gente precisa subir um barranco, precisa pegar num galho. São 26 pessoas nessa aventura. Hoje a gente é uma família, né? Vamos se ajudar.
Nessa família tinha também um guia local e um de 4 patas. Eu guio o pessoal no mato e ele guia a gente para espantar bichos, essas coisas. Pé de Pano cumpriu direitinho sua função. Os dois conhecem a região como a palma da mão. Quer dizer, com a patinha também. Nasci aqui, já faz 40 anos já que eu moro por aqui. O senhor conhece tudo? Conheço tudo esses matos por aqui, tudo quanto é canto aqui eu conheço. O primeiro desafio é atravessar o rio por cima das pedras. A trilha, então, começa em meio à mata. Os mais acostumados ajudam os iniciantes. A recomendação para quem vai fazer trilha é usar um boné, óculos de sol, protetor solar, camisa de manga comprida, calça, tênis e, se quiser, pode até arrumar um apoio. Tudo para garantir que a trilha seja segura. Não precisa ser um atleta, nada demais. E disposição e alegria, é o que a gente recomenda. Isso é o que não falta em meio à natureza. Muito oxigênio, muito esporte, muito suor, sacrifício, mas tá valendo a pena. Depois de meia hora, encontramos a Cachoeira dos Marins. O que nos impressionou foi a cor dourada da água. Já tinha visto água tão dourada assim? Não, lá não tem essa água dourada. Essa água dourada também me surpreendeu, maravilhosa. Na língua tupi, Mantiqueira significa lugar que brotam as águas. A serra da região sudeste se estende por 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. É considerada uma imensa caixa d'água, por vezes da cor do ouro. A água aqui ela é rica em minérios, é rica em ferro, então a água ela fica com essa cor amarelada, bem bonita da região, e ela que desce lá de cima do Pico dos Marins. Seguimos até a segunda parada no Véu da Noiva. Uma pausa para refrescar, hidratar, repor as energias e até fazer um carinho no nosso guia peludo. O que eu acho assim fundamental é o contato com a natureza que a gente tem. É muito gostoso você ver quanto lugar bonito a gente tem pertinho da gente e às vezes não tem essa oportunidade de conhecer. O esforço físico aqui é considerado leve, tanto que essa pequena encarou. Maria Rita, a mascote do grupo. O que você está achando da trilha? Eu tô achando legal, muito bom conhecer as cachoeiras que tem no nosso país. Em alguns pontos é preciso pular galhos e troncos de árvores. A trilha continua até a Cachoeira do Zé Faria. Eu nunca imaginei que eu ia estar vendo isso aí, porque em uma situação normal eu não viria aqui, eu tenho medo de altura. Num cenário desses, dá mesmo para esquecer todos os medos, problemas. Depois do banho nas águas frias da Mantiqueira, fomos até a nossa última queda d'água dourada. E depois de tanto esforço, a recompensa. Chegamos ao nosso último ponto, que é o local conhecido como a Janela da Mantiqueira. Uma vista incrível. Dali é possível avistar a imensidão verde da Mantiqueira, o local preferido das fotos. A Janela da Mantiqueira é o espetáculo principal aqui dessa natureza maravilhosa. Ali você vê um panorama do todo. É lindo. A cereja do bolo é essa Janela da Mantiqueira. A gente tem a vista aí como se fosse do infinito. Esse é o último banho de cachoeira antes de concluir os 6 quilômetros de trilha entre ida e volta. Me surpreendeu. Aqui é um paraíso perdido. Para chegar aqui tem que ter muita força, coragem e superar obstáculos. Fantástico! Convido a todos, venham, tá perto da gente, vamos interagir com a natureza. Tá feito o convite. Bora se aventurar e escolher qual o roteiro. Eu clamo ao Senhor para que Ele ouça minha oração. Eu não sei o instante, não sei o momento em que Ele realizará, mas isso não me importa, porque já me provou que é fiel. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.